Os irmãos poderem sentar em nome de Jesus. A palavra revelada por Deus, nós ouvimos aqui o nosso pastor trouxe nesta noite, e eu creio que essa palavra ele trouxe no livro de Apocalipse, que diz: o Espírito e a esposa dizem vem, Essa palavra eu creio que foi muito forte, para nós, porque é exatamente isso que Deus ele tem falado para nós, porque nós estamos entrando num tempo, cada vez mais difícil, e nós vivemos algumas coisas até agora, até esse ano 2022, mas não, eu digo em termos mesmo espirituais, e nós temos que nos preparar para mais e mais coisa e mais aperto em relação à igreja. A igreja de Deus precisa estar preparada para mais aperto, porque o adversário ele tem avançado, ele está avançando cada dia. Aqueles que estão ligados espiritualmente no Senhor, na palavra de Deus, você tem observado isso, o avanço do adversário neste mundo que está aí, para poder colocar a igreja cada vez mais apertada em situações que, como cristão, não podemos aceitar, mas que é pressionado para que aceitemos, Então, nós estamos vivendo isso e vamos viver mais ainda, porque é o que se mostra, tudo isso que tem acontecido em nosso entorno, em torno da igreja, em torno do povo de Deus, aquele que está ligado e aquele que está prestando bastante atenção, vê que cada dia que passa, a igreja é pressionada a aceitar as coisas que o mundo aprova, as coisas que o mundo traz como normais, naturais, e coisas que a palavra de Deus condena, mas o mundo traz isso aí, e muitos que estão na igreja até são levados a achar que é normal mesmo e vão embarcando isso aí, Então eu creio que a palavra de Apocalipse que o pastor deu, o Espírito e a esposa disse vem, vem para onde? Vem para o Senhor, vem para a presença de Deus, vem para a casa do Senhor, vem ouvir a verdade, da palavra de Deus, para que você não fique aí conformado com esse mundo que está aí fora, tentando fazer com que venhamos crer que tudo isso aí é normal, é certo, e sabemos que muitos cristãos, não me refiro a essa igreja que está aqui, mas a toda a igreja do Senhor, muitos não estão no meio, da sua igreja ou dessa igreja, buscando a Deus nesta noite, porque está preferindo estar lá fora, onde o mundo está celebrando lá de qualquer maneira, e muitos estão lá no meio deles, mas é o que a palavra disse, o Espírito e a esposa diz vem, e nós louvamos ao Senhor por estar aqui. Eu quero completar a palavra do pastor, porque nós vamos orar daqui a alguns minutos, vamos fazer aqui um grande grupo e vamos orar, apenas complementando o livro de Josué, lá no capítulo 24, versículo 14 e 15, fala sobre a renovação da aliança, O Josué chama o povo a renovar
sua aliança com Deus. E nós vimos que no capítulo 24 todinho não dá para a gente ler, né? O capítulo 24, ele fala exatamente, Josué reúne o povo e ele vai falando para o povo tudo aquilo que Deus fez por eles, né? Pelo povo de Israel. E ele vai relatando tudo que eles passaram, desde lá do chamado de Abraão, né? O que eles passaram no Egito. Então ele vai falando sobre tudo isso aí, todo o livramento que Deus deu, né? Todas as coisas que o Senhor fez com que eles vencessem. Então ele vem explicando sobre isso. E quando chega aqui no verso 14, né, ele diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, essa chamada de Josué, né, ele está chamando o povo para renovar uma aliança com Deus, né? Mas só que ele deixa livre, né? Ele fala: bom, aqueles que quiserem continuar, né, aí servindo a outros deuses, que assim, né, você precisa fazer uma escolha. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então nós vemos uma decisão, né, da parte de Josué. E nós também precisamos ter essa decisão, né? Nós precisamos ter uma decisão em nossa vida. Se nós servimos a Deus ou se nós servimos lá fora, né? Se nós servimos a Deus ou se nós ficamos no meio termo, né? Então nós estamos vendo aí, está findando um ano, muitas pessoas, né, têm ficado entre lá e cá, e tem aqueles que verdadeiramente tomaram uma posição de servir. Nós vamos entrar no novo ano de 2023. Nós não sabemos o que nos espera, não sabemos o que está reservado, né, para nós. Então daí a necessidade da gente, né, nesse ano que se inicia, se a gente não tomou essa decisão que Josué chama aqui, né, atenção pela palavra, se nós não tomamos essa decisão, é tempo então de tomar, né? Deus está nos dando o que? Tempo de tomar a decisão. Vamos servir ao Senhor, conforme Josué disse, né? Vamos fazer essa decisão, porque a decisão é de cada um de nós, né? Deus não nos obriga, mas Ele nos chama, né, a fazer essa decisão. E é importante porque o cerco em volta da igreja, irmão, vai fechando, né? Vai fechando cada vez mais. Então essa decisão de servir a esse Deus é importante, porque no momento em que você estiver nesse aperto, né, do cerco em volta de você, como servo, você então está fortalecido. Amém? Glórias a Deus. E nós às vezes esperamos que não vai melhorar, né? Vai melhorar. Irmãos, as coisas podem melhorar até no sentido aí,
não sei, material, tecnológico, né, nessas áreas, mas a igreja de Deus é visada, né? Ela é visada. E o inimigo, ele não vai deixar isso passar assim, né? Cada vez mais ele vai tentar abraçar mais pessoas para ele. Então, o povo de Deus, ele precisa ter essa decisão no coração dele. Não, eu escolho servir a Deus, como Josué escolheu, como Davi escolheu, não é? Como Elias escolheu, né? Tantos servos do Senhor que está escrito, né, na palavra de Deus. Josué aqui, ele nos dá o exemplo de escolher a servir ao Senhor, né, em verdade. Nós vemos Davi, ele nos mostra servir a Deus através do amor, através da oração, né, através da palavra, né, de Deus, porque Davi, né, escreveu muitas coisas. Então, queridos, nesta noite eu quero deixar para os irmãos essa reflexão, né, da palavra de Deus, que há necessidade de tomarmos uma decisão na nossa vida. Essa decisão é se nós queremos servir ao Senhor ou não, né? Se nós queremos, né, ser um servo de verdade, porque sabemos assim que muitas pessoas falam, né, mas eu sirvo, né, eu estou na igreja, eu faço parte de uma igreja, mas Deus, Ele quer uma decisão que seja sincera do coração e que realmente vivamos essa decisão, né? Precisamos viver a decisão de servir ao Senhor. Então, quando Josué fala isso, ele fala isso diante do povo de Israel, né? O povo de Israel que não estava levando a sério a palavra, que não estava levando a sério, né, a lei de Deus. Eles estavam cocheando para lá e para cá. Então a gente vê isso em nossos dias, talvez de forma diferente, mas a gente vê isso, pessoas cocheando de um lado para o outro, entre uma coisa e outra, e achando, né, que tomou a decisão de servir a Deus. E essa decisão de servir a Deus, ela é séria, não é? Ela é séria, porque quando nós tomamos essa decisão, nós também obedecemos, né, aquilo que a palavra de Deus, ela fala conosco. Então quero deixar nesta noite essa palavra para os irmãos. Não tem como estender, né, mais coisas aqui, né? Tinha bastante coisas aqui anotada, mas nós vamos ficar nessa palavra, né, de acordo com aquilo que o nosso pastor também colocou aqui para nós, né, que o Espírito Santo e a esposa, que é a igreja, ela chama para Deus, chama para o Senhor, e nós precisamos ouvir essa voz do Espírito e tomar a decisão que Josué disse. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero pedir aos irmãos para se colocar de pé, em nome de Jesus, porque nós vamos iniciar a oração. Quando chegar meia-noite, nós vamos estar orando, e após a oração, depois que nós terminarmos aqui, nós vamos então passar para uma confraternização, né? Depois que terminarmos toda essa parte aqui, né, nós vamos passar para a confraternização. Os irmãos vão poder cumprimentar uns aos outros, vão poder, né, dizer para o irmão
feliz ano novo, né? Porque a gente já vai estar passando para o outro ano e nós teremos